Então, agora eu vou. Bom, gente, então, como eu estava dizendo, né, eu fui fazer um pós-graduação em psicoterapia analógica holista pela Sociedade Brasileira de Homeopatia, e foi ali, né, que, através da homeopatia, que eu comecei a lidar primeiro com essa visão energética, né? Saúde, doença, energia, né? E uma forma diferente de olhar o ser humano. Porque dentro da homeopatia a gente vê a pessoa como físico, mental, emocional e espiritual, né? Então a gente procura ver a pessoa como um todo, não dissociada. E, bom, a partir dali, em 1994, eu comecei a trabalhar com terapia floral também, descobri os florais, e logo em seguida o reiki apareceu na minha vida. E foi uma paixão, foi paixão, né? Eu amei e fui atrás, fui fazendo cursos, né? Lá atrás, então pensa, 30 anos atrás não se falava quase em reiki. Era muito difícil de se ter acesso a livros, materiais, inclusive professores. E lá atrás a gente fazia o nível um, nível 2 e o 3 era só para quem queria ser mestre rei. Então, desde ali, eu fui reciclando, né? Como eu disse, eu sou muito curiosa e eu fui reciclando todos os níveis, o nível um, nível 2 várias vezes. Às vezes com o mesmo mestre, às vezes com mestres diferentes, sempre buscando aprender coisas, né? E aprender novas técnicas, rever conhecimento. Então, assim, ó, eu sempre fui atrás, né, de mais, né? Tem várias linhagens, outras linhagens, nem que seja para dizer assim, não, isso aqui não me serve. Em 2003, eu me tornei mestre Reiki, né? Me senti chamada a me tornar mestre Reiki. E desde então eu venho dando cursos, venho dando aulas presenciais, e a partir da pandemia, então, veio a versão online. E aí, bom, hoje eu não consigo me ver sem o reiki fazendo parte da minha vida, né? Então, assim, o meu curso mais recente tem a ver com reiki para crianças. Isso é um projeto que ainda eu pretendo trazer, né? Voltar a atuar com reiki crianças. Já tive um trabalho social voluntário. O reiki hoje ele toma um espaço não só no meu dia a dia, no consultório, como na minha vida, né? Porque para mim o reiki ele é para a vida. Ele não é só uma técnica de cura, né? A gente está muito associada a ser terapeuta reiki, a ter o reiki como uma terapia. E o reiki, para mim, ele é para a vida, é para o dia a dia, é para todos os momentos, é para a gente, como diz Mikao Usui, para a gente ser mais feliz. É a nossa arte secreta de convidar a felicidade e trazer essa felicidade para o nosso dia a dia, né? Então, assim, o reiki, ele é meu chamado de alma e, por isso, assim, a ideia é poder levar ele para mais e mais pessoas, para que elas tenham, mas eu não trabalho com isso, não tenho nada a ver, para que elas levem para os seu dia a dia, seu cotidiano, né? E possam, então, viver mais feliz e tendo mais consciência da sua vida e como que pode, então, poder lidar com as diversas situações da vida. Então, hoje, a situação que a gente vai trabalhar é o luto, né? O tema da aula
quem está me acompanhando já pelo Instagram sabe que desde o início do ano eu venho todos os meses dando uma aula com algum assunto específico. O assunto desta aula é luto, né? Cada mês eu penso em alguma coisa que faz parte da nossa vida, né? E setembro a gente fala muito do setembro amarelo, né? Então, técnicas de, né, contra o suicídio, a depressão. E eu resolvi trazer esse assunto que é o luto, que a gente não tem o hábito de falar, né? Mas que a gente lida, que todo mundo lida com o luto, né? Não tem como a gente passar pela vida, porque se a gente for pensar que tudo na vida é um equilíbrio, quando a gente fala de vida, a gente também fala de morte. A cada dia que a gente vive, né, a gente está lidando com essa dualidade. E a gente pensa, sempre quando fala em luto, na perda de algum familiar, na perda de algum amigo, de algum ente querido. Mas a gente precisa expandir isso, porque assim, lidar com a, a dor do luto não é só o luto, né, de pessoas. A gente também sofre o luto para, às vezes, é a perda de um emprego, às vezes é de um relacionamento, a pessoa não morreu, mas, enfim, uma amizade, uma briga, um desentendimento, né, um casamento que terminou, né? Então, assim, eu tenho ideias, eu tenho planos, eu fiz muitas expectativas para criar determinados projetos e eles não deram certo, né? Então, assim, o luto por planos, sonhos, também é luto. Claro que a gente está falando de graus diferentes, né? De situações diferentes, mas que a gente precisa aprender a lidar com essa fase de dor. Que o luto, ele nos traz a dor. E a gente precisa aprender a olhar com mais compaixão, tanto para as pessoas que estão sofrendo, quanto para a nossa própria dor, né? A gente, na nossa sociedade, a gente não está habituado a lidar com a dor. Aliás, a gente aqui tem muito medo de lidar com a dor, né? Mesmo físico ou emocional, né? Então, assim, como assim? Ah, eu tô com dor de cabeça, eu logo vou tomar um remedinho para passar minha dor de cabeça. Ah, eu tô com... As pessoas não querem sentir dor, é um desconforto, né? E existe aquela coisa assim, ver alguém chorando assim, ai, não fica assim, né? A gente sempre tenta amenizar ou tirar a dor, porque é difícil olhar para ela, né? As pessoas buscam sempre soluções milagrosas, algo que, porque assim, a dor, ela pode ser a dor de passar por um sacrifício, pode ser a dor de ter que olhar para os seus hábitos, as suas ações e ter que mudar atitudes. Isso é muito difícil. E as pessoas não querem lidar com isso, né? Eu digo as pessoas muito na nossa sociedade. A gente não foi. Existe essa cobrança de tudo ser perfeito, lindo, maravilhoso, né? E que a dor, a tristeza, né? Eu vou botar entre aspas, né? O fracasso no sentido de que não fracasso de não atingir aquilo que a gente deseja, né? Fiquei pensando o quanto lá para os japoneses a repetição traz a excelência. Então, assim, o quanto mais tu repete, o quanto mais tu busca, o quanto mais tu olha, não é porque tu não sabe, não é porque tu quer ser cada dia melhor, né? E aqui a gente não tem
essa ideia de evolução. A gente tem uma ideia de ou tu é bom ou tu é ruim. Ou existe a dor ou existe a alegria, e não um processo que precisa ser vivido, né? É, é importante que a gente se dê conta que se tem um luto, se tem uma dor por a perda de uma pessoa ou de uma situação, é porque existia amor, porque existia algo importante. A gente só sofre por perder aquilo que foi importante na nossa vida, né? A gente só vai sentir, e essa dor, ela é proporcional ao tamanho da relação afetiva, amorosa que eu tive com aquele emprego, com aquela pessoa, né, com aquela situação, né? Porque assim, se é uma pessoa que não me diz nada, morreu, foi embora, partiu, saiu. Eu nem gostava mesmo daquele emprego, fui-me embora, tá tudo certo. Mas quando aquilo realmente faz diferença, aquilo causa muita dor, né? E é importante a gente tomar cuidado, porque quando a gente busca essas soluções milagrosas e a gente tenta eliminar, né, essa dor, a gente também, de alguma maneira inconsciente, está querendo eliminar essa vivência da gente, né? E isso é, vamos dizer assim, um equívoco, porque quando a gente reconhece aquela pessoa, aquela vivência, quando faz, como fazendo parte da nossa vida, isso está integrado na nossa identidade. Então, aquela pessoa fez parte da minha vida por, sei lá, vamos dizer assim, um casamento, durou 10 anos. Aqueles 10 anos não podem ser simplesmente eliminados e colocados no lixo, né? As pessoas, hoje em dia, né, na era digital, eu vou apagar todas as fotos da pessoa do meu feed, aquela pessoa eu vou bloquear, eu vou, como se aquilo fosse eliminar a dor, né? Às vezes, sim, a gente precisa se afastar, mas não é negando essa dor ou negando aquela vivência que a gente teve que a gente vai poder passar por ela de uma melhor maneira, né? Porque assim, tudo que a gente bota para baixo do tapete, em outras palavras, isso volta, isso acaba voltando para nós de alguma maneira. Então, assim, saber olhar para aquela vivência e reconhecer a beleza daquilo na nossa vida e integrar aquela vivência nos ajuda a poder processar melhor a dor, né? Por quê? Porque a gente daí vai estar trazendo os benefícios daquela vivência e não só a dor que ela te trouxe, né? Não é só ruim, porque a gente, quando a gente está vivendo a dor, parece que aquilo é tudo ruim, aquilo não faz mais sentido, né? Como se um pedaço da gente, e realmente é um sentimento de vazio. Se a gente pensar energeticamente, quando a gente se relaciona com alguém, né? Então, assim, existe a troca de energia, né? Então, tem um pedaço dessa pessoa né, na nossa vida e da gente nessa pessoa. Quando essa pessoa morre, vai um pedaço da gente, né? Junto, né? Fica um vazio na gente. E esse vazio, ele precisa ser processado para ser novamente preenchido, né? É, é importante que a gente se dê conta que
quando a gente fala assim, né, da importância das pessoas e o grau de relação que a gente tem com a pessoa ou com, às vezes até um objeto, né? Então, assim, perdeu, que a gente se relaciona e faz vínculos, né? A gente não se dá conta, mas é o apego, né? A gente fala muito assim, que a gente né, não tem que, não é só o apego aos bens materiais, tem o apego às pessoas, tem o apego aos lugares, tem o apego às situações. E quanto maior a gente vive esse apego, né, maior vai ser a dor, né? Por quê? Porque quando eu tenho apego, eu estou ligado a essa pessoa. E se há perda, é um pedaço de mim que também vai. E eu preciso de tempo para me reconstruir, né? Então, assim, ó, mas é importante que a gente saiba que todo esse é um processo. O luto não é algo que ocorre estanque, aconteceu e ele é um processo que precisa ser vivenciado e cada um tem um tempo para fazer isso, né? E ele traz à tona muitos sentimentos. Ele traz tristeza, as pessoas podem ficar em choque, pode trazer raiva, né? Elas ficam, às vezes, com um sentimento de vazio, né? E assim, em muitos casos, quando a gente tem situações não resolvidas, né? Esses podem trazer muita culpa, né? Culpa por aquilo que eu não fiz, culpa por aquilo que eu deveria fazer. Então, é importante que a gente possa reconhecer todas essas fases, reconhecer todos esses momentos e entender que eles também não aparecem assim, primeiro vem a raiva, depois vem a negação, depois vem a tristeza, depois a aceitação. Não, é tudo junto, né? Então, assim, tem um momento em que a gente sabe, reconhece, sente a dor, aí a gente nega um pouquinho essa dor, aí surge uma outra situação, aí eu fico com raiva por estar sentindo essa dor, né? Então, isso tudo, esse processo, todos esses sentimentos, eles vão se revezando e a gente vai sentindo. Como eu disse antes, a gente precisa se reconstruir. Porque assim, quando a gente pensa que vai uma parte da gente junto, vamos tentar entender de uma forma assim. Tu tinha uma relação com essa pessoa, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Mês que vem vai fazer 6 anos que a minha mãe faleceu. Não é que eu não sabia que ela tinha morrido no início, claro que sim. Mas eu estava fazendo determinadas coisas, e aí, num determinado momento, eu pensava assim: eu vou ligar para a mãe para perguntar. Aí me dava aquele choque. Ela não está mais aqui. Aí eu chorava, 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 chorava. Né? Às vezes, a gente busca, né? Então, assim, ó, aí em outros momentos, não, tu já lida com as coisas burocráticas do dia a dia, tenho que separar as roupas, tenho que lidar, tenho que fazer, mas aí tu te depara com uma roupa que te lembra de um momento especial, tá lá no teu lado racional, aí vem o emocional e tu chora de novo. Então, assim, não existe algo estanque.
Aí depois no dia a dia, tu vai trabalhar, tu faz as tuas coisas, tu lida, né, no dia a dia e tá tudo bem. Então, assim, as fases do luto, elas não são assim estanques, elas vão se revezando. E é uma forma da gente ir digerindo, vamos dizer assim, todos esses sentimentos para melhor lidar com eles e se reconstruir nesses laços, né? Então, na medida em que a gente vai vivenciando essas dores, essas angústias, esses sentimentos, a gente vai tendo a tendência de ir processando, né, e se abrindo para novas relações, né? Então, assim, ó, vou perguntar para a mãe, não, eu já sei que eu não posso perguntar para minha mãe, eu vou ter que buscar outra, se eu quiser saber, eu vou ter que buscar uma outra pessoa, né? Então tu vai substituir? Não, ninguém substitui ninguém, mas porque aquela ligação que tu teve com aquela pessoa, ela vai sendo incorporada dentro da tua identidade como algo da tua vivência, que fez parte da tua vida. Ela vai virar saudades, ela vai virar aceitação, ela vai virar uma lembrança afetiva de amor e não mais de dor. Mas isso demora. Quanto tempo, Priane? É pessoal, gente. Não tem assim que a gente possa dizer assim, demora tanto tempo. É claro que alguns especialistas falam que normalmente esse processo de luto ele dura por volta de 1 ano. Por quê? A gente pensa 1 ano, um ciclo inteiro, né? Onde a gente sempre fala que o primeiro ano é o mais difícil. É o primeiro Natal sem, é o primeiro aniversário sem, é o primeiro Dia das Mães sem, ou sei lá, né? É o primeiro de alguma coisa que a gente tem uma referência com aquela pessoa, é o primeiro 100. Então, esse ciclo de 1 ano é o mais difícil, né? Porque é a primeira vez que a gente vive aquela situação sem aquela pessoa ou, né? Então, assim, a gente tem que se reinventar a cada novo primeiro, né? O primeiro Natal sem aquela pessoa, como é que vai ser? Antes ela fazia tal coisa, então como é que vai ser agora, né? Então, assim, a gente vê e tem na nossa sociedade muito essa ideia de que quando a gente volta no dia a dia, no nosso dia a dia normal, é um sinônimo de que tu já superou a dor. Claro que a superação, quanto mais a gente vai se reinventando e mais vai trazendo um dia a dia sem tanta dor, isso vai nos mostrando que a gente vai, então, vamos dizer assim, assimilando, né? E não mais negando a dor. Tá? Mas aí onde é que entra o reiki nisso tudo, né? Por que que o reiki pode ser tão importante nesse momento de dor? Porque o reiki, enquanto terapia, né, ele vai trazer uma harmonização. A gente fala que ele vai estar trazendo uma visão global da pessoa, né? Trazendo uma harmonia em todos os níveis. Porque às vezes a dor está mais ligada ao medo do recomeço, né? Então, assim, por exemplo, né, se a gente está falando de um luto de um casamento,
Então, eu tenho medo de me relacionar novamente, né? Então, assim, ó, o reiki pode me ajudar a liberar estes medos, né? O medo da perda, né? O medo desse recomeço. Isso pode trazer muita ansiedade, muitas, muito estresse, muita ansiedade, que com o reiki ele vai poder ajudar a liberar, né? Quando a gente atende alguém que está num processo de luto, a gente está acolhendo aquela dor. Então, a gente pode trazer para aquela pessoa um momento de paz, de conforto, de acolhimento, onde essa pessoa vai ter um espaço onde ela vai ter a liberdade de falar ou não falar, de expressar as suas emoções e de processar. A gente sabe que falando das suas dores, a gente vai processando, isso ajuda a processar. Mas nem todo mundo está preparado para ficar falando do que está sentindo, de como está vivendo, das dificuldades, das dores, dos dissabores desse recomeço, né? Mas com o reiki, vai ajudando a pessoa a reconhecer o seu potencial e a poder gerenciar essa energia para poder lidar melhor com essa dor. É importante que a gente tenha claro que o reiki ele não vai ajudar a fazer esse processo de uma forma mais rápida. A gente não tem esse objetivo e, por favor, nem tentem apressar esse. É um processo individual e ele tem um tempo para acontecer, né? Então, assim, ele vai dar o equilíbrio para as pessoas, para que elas possam se manter mais centradas para poder liberar essa dor e os bloqueios que essa perda pode estar causando no presente, para que ela possa se abrir para esse futuro de uma forma mais positiva e equilibrada, tá? Então, assim, o reiki, ele não pode ser usado para apressar, né? Então, assim, isso é uma coisa muito, 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 muito importante, né? Respeito ao processo de cada pessoa. E aí vocês vão dizer assim, Taliane, mas quais são as técnicas, né, que a gente usa? Quais são as melhores? A gente começa pelo básico, né? Que é o tratamento. Aí quem já aprendeu, né? Tratamento de corpo inteiro, tratamento curto, né? Equilíbrio de chakras, o tratamento da pessoa como um todo, né? Ou o autotratamento, né? Porque mesmo no momento de luto, né? Se eu estou vivenciando essa dor, eu posso me auto-aplicar. É claro, né, gente, que no momento em que nós estamos mais fragilizados, é muito importante a gente se permitir ser cuidado e receber esse cuidado e esse carinho. O reiki, ele vai ajudar, então, no tratamento e autotratamento, trazer equilíbrio, trazer calma, trazer paz. Ele vai trazer esse equilíbrio global para a pessoa passar por toda essa situação. E é importante que a gente pense que tem algum ponto específico, né? Quando a gente pensa em harmonização, todos os pontos são importantes, né? Mas o ponto da tristeza, né, da dor, da aceitação, a gente sempre lembra do cardíaco. Então,
se a gente tiver apenas um local para poder botar a mão, ou na frente ou atrás, né, na área dos pulmões, que trabalha a tristeza, né? Então, assim, trabalhem o cardíaco, né? Esse processo de ligação, do amor, né? Da aceitação, né? Então, assim, poder digerir essa dor, né? Então, assim, mas é claro, sempre que possível, faça o tratamento completo, né? Outra forma de lidar com o luto, outra técnica que a gente pode e deve usar é enviar reiki à distância. Aí diz assim, tá, mas reiki à distância para quê? Para a situação, né? Olha, se foi uma morte traumática, se foi um acidente, se, né, quem perdeu estava envolvido, por exemplo, às vezes num acidente de carro, né? Tem umas pessoas que sobrevivem e outras não. Então, assim, mandar reiki para aquele momento, ele é importante, sim. Mas mandar reiki para que a pessoa, né, sempre com o objetivo de, por exemplo, quando eu mando reiki para alguém que está em luto, para que essa pessoa possa vivenciar esse processo com menos apego, que ela possa vivenciar, né, mentalizando esse reiki, para que essa pessoa possa lidar com essa situação com menos sofrimento, que ela possa se manter numa atitude positiva, que ela possa se abrir para as mudanças que a vida vai lhe trazer, né? Então, assim, se é por né, uma perda, né, o luto por um relacionamento, para que ela possa se abrir para outras possibilidades de relacionamento, se é para perda de um emprego, que ela possa se abrir para ir para outras, que ela tenha outras oportunidades de emprego. Então, sempre que a gente for usar o reiki à distância, pensem, claro que a gente pode mandar para a situação, mas sempre procurem levar o reiki para a pessoa que está sofrendo, para minimizar este momento de sofrimento, para que ela possa lidar com esse processo de uma forma mais tranquila, harmoniosa, se abrindo para o novo. Porque sempre que algo finaliza, né? Porque o luto é a perda, é o fim de algo. A gente nunca finaliza algo sem começar outra coisa, né? Então a vida tem um ciclo e é importante que a gente esteja preparado tanto para liberar quanto para se abrir para este novo. Outra forma de lidar é recitando os 5 princípios do Gokai. Quando eu falei antes, né, Mikao Usui nos ensinou os 5 princípios. Eles são a chave para a gente lidar com o nosso dia a dia. O que nos ensina o Gokai? Somente hoje, viva um dia de cada vez. Somente hoje, olhe para a sua dor. Somente hoje, respeite o seu sentimento. Somente hoje, não fique bravo. Então, se a gente está com raiva dessa situação, não é negar, é olhar para isso, é olhar para essa dor e dizer o que eu posso fazer com isso. É não se preocupar, e agora como é que vai ser minha vida sem essa pessoa, sem esse emprego, sem essa situação? É saber que a gente precisa confiar nesse processo, de que algo se finalizou, mas algo bom está acontecendo. E se eu não posso fazer nada em relação a essa perda, né? Então, assim, ela já aconteceu. Somente hoje seja grato. Como é difícil
ser grato a uma perda. Mas se a gente começar a olhar a gratidão pela vivência que a gente teve, né? Pelos momentos bons, começar a olhar para aquela pessoa, né? E ser grata a tudo que tu aprendeu com ela, tudo que tu vivenciou com ela, a todas as coisas que ela te proporcionou enquanto vocês estavam juntos, né? A gratidão também faz parte, né? Olhar com gratidão, lembrar das coisas boas. Somente hoje, trabalhe duro, quer dizer assim, se comprometa com esse processo, não bota para debaixo do tapete, olhe para essa dor, né? Tenha essa disciplina de olhar para essa dor, mesmo que seja difícil, mas um pouquinho a cada dia, se comprometa com o seu processo. Somente hoje seja gentil consigo mesmo, com esses momentos, né? Respeite o seu momento. Às vezes a gente só precisa chorar, às vezes a gente só precisa ficar quieto, às vezes a gente só precisa de um abraço, né? Ser gentil consigo é também poder reconhecer e buscar aquilo que a gente está buscando, está precisando naquele momento. Se vocês estiverem ajudando ou tratando alguém que está passando por luto, lembra que para recitar os 5 princípios não precisa ser reikiano. Ensinem os 5 princípios. Imprimam, escrevam num papelzinho. Somente hoje não se irrite, somente hoje não se preocupe, somente hoje seja grato, somente hoje trabalhe honestamente, somente hoje seja gentil. Escreva num papelzinho. Fale sobre meditação e possa, então, meditar com os 5 princípios, levando esta prática para essas pessoas, ensinando a recitar e 5 minutinhos de meditação seria muito bom para ela ir processando tudo isso. E a outra coisa, principalmente para quem é reikiano nível 2, é a limpeza de ambientes. Poder limpar os ambientes, porque a tristeza, a dor, ela fica impregnada nos ambientes, né, nos objetos. É importante a gente poder limpar os ambientes para trazer mais leveza, aconchego, né? Trazer aquele ambiente, trazer uma energia mais amorosa para aquele ambiente. Então, a gente pode trazer, não é só para a pessoa, né? E às vezes aquele ambiente está impregnado da dor daquele que partiu, né? Ou né, a imagem e tal. Então, assim, ó, poder limpar essas dores, poder limpar, né? Se no caso, né, na casa onde tinha um casal que se separou, que teve muitas brigas, muitos desentendimentos, poder fazer a limpeza desse ambiente, ela também é muito importante para que quem ficou nesse ambiente possa seguir adiante sem tanto peso, né? Então, assim, ó, vê que o reiki ele pode nos ajudar em vários níveis, né? Tanto no nível físico, no emocional, no nosso ambiente, de diversas maneiras. Mas é importante que a gente sempre lembre de respeitar esse luto, respeitar este momento, entendendo que esse é um processo que é diferente para cada pessoa e que a gente precisa aprender a lidar com o sofrimento da gente e do outro, né? E que se alguém vem nos procurar com alguma dor, nós não somos responsáveis pela dor do outro.
nem de resolver o problema do outro. Por favor, não carregue o problema do outro para si. Acolher, ser compassivo, não é algo que precisa ser pesado. Acolher a dor do outro é dar auxílio e não carregar o outro. Se você sentir que está difícil para poder lidar com essa dor da outra pessoa, pede ajuda. Não tenha medo de pedir ajuda, né? Peça ajuda se você está passando por essa dor e precisa de acolhimento, abraço, reiki, enfim, né? O reiki, ele tem muitas ferramentas para a gente se cuidar. E a gente vai estar usando essas ferramentas para que essa nossa experiência no processo de passar pelo processo de luto seja de uma forma mais realista, pé no chão, mas também amorosa, né? Compassiva. Não precisa ser dura e difícil. Ela pode ser mais leve e mais amorosa. Certo, gente? Então, essas questões foram as que eu trouxe. Eu quero, antes da gente passar para os comentários, dúvidas, trazer que, assim, quem quiser reciclar, né, conhecimento, quem quiser aprender, quem está aqui não é reikiano, quem está assistindo e não é reikiano. Então, assim, semana que vem vai ter uma turma de curso de Reiki online. Então, são 4 noites, também pela plataforma Zoom, onde a gente vai estar falando, passando todas essas as técnicas do nível 1, vendo os conceitos. São 4 aulas, né? Vai ser 24, 25, 26 de setembro e 1º de outubro, sempre das 7h30 às 10 horas. Tem manual, tem certificado, as aulas ficam gravadas e depois são disponibilizadas para os alunos, tá? Por tempo vitalício, tá? Então, assim, todo o material é fornecido, então é uma oportunidade, muitas vezes, de reciclar esse conhecimento, de rever, né? Às vezes, assim, faz tempo de se reconectar com as coisas do rei, tá? Enfim, como eu falei, aqui em termos de valores, né? Sim, mas quem quer mais informações pode entrar em contato comigo, que eu dou mais detalhes do curso de Reiki 1. E essas aulas que nem a gente está tendo aqui, eu estou dando desde o início, como eu disse, eu estou dando desde o início do ano. Então, assim, já foram várias aulas, e as 6 primeiras aulas, então, assim, para quem está chegando, como é que funciona? Participa do nosso grupo de WhatsApp, todo mês tem uma aula gratuita, depois ela vai ficar por 24 horas disponível para quem está nesse grupo de WhatsApp, e depois ela não está mais disponível. Mas agora ela vai ficar disponível, porque as 6 primeiras aulas hoje foram colocadas como um combo na Hotmart, né? Então, assim, eu coloquei na Hotmart, o valor dessas 6 aulas é R$ 48,50, e para quem é desse grupo de WhatsApp, do Reiki da Vida, e adquirir até o dia 20, ganha a aula de hoje por tempo vitalício, né? Então, assim, eu dou acesso ilimitado a ela, né? Mas só para quem adquirir. Então, assim, quem adquirir até o dia 20, faz um print do comprovante de pagamento, me manda e eu acesso, essa aula para que a pessoa tenha acesso a ela.
Certo, minhas lindas? Dúvidas, eu vou parar de compartilhar aqui. Ficou a Jeane e a Luísa. Teve gente que saiu, teve gente que entrou, saiu, entrou. E aí? Podem abrir seus microfones, dúvidas, comentários. Assim, ó, ô Liane, essa aula de hoje, quanto que eu tenho que pagar? Nada, Ah, essa não. nada, Ah, tá, nada. tá. Lu, como é que funciona? Para quem está nesse grupo de WhatsApp que tu entrou agora, tá? Sim. Todo mês eu disponibilizo o link para aula gratuita nesse grupo. Então, assim, Ah, fica tá. lá e tu vai Entendi, receber todo mês tem uma aula gratuita. entendi. Amanhã, possivelmente amanhã, eu vou estar botando o link que vai ficar disponível por 24 horas se tu quiser rever, fazer mais algumas anotações e tal, tá? Tá. Tem gente que não consegue ver, como eu falei hoje, né? Eu dou sempre algumas dicas do que fazer, falo de algumas coisas, né? Já tiveram outras aulas, então, assim, tem outros assuntos, cada mês é um assunto diferente. Quem Entendi. perdeu as outras aulas pode adquirir as 6 primeiras, esse Sim, combo, por R$ 48,50 na Hotmart, tá? sim. Uhum. Mas, Ah, tá. Então tá bom. tá? Entendi. É isso. Tá Pela bom, hoje, então. não. Então, Tá, assim, ó, tá ela é bom. gratuita todo mês e por 24 horas. Depois, quem quiser, quem perdeu, quem tiver interesse, ela vai estar sempre disponibilizada, porque a ideia é levar esse conhecimento, fazer com que as pessoas repensem o reiki e recoloquem, né? Porque a gente já falou sobre terceira idade, nós já falamos sobre o papel das mulheres, nós já falamos sobre adaptação escolar, nós já falamos sobre maternidade. Então, assim, eu sempre estou trazendo um assunto onde eu falo sobre esse assunto, dando essa ideia, e dou dicas de como usar o reiki para cada situação. Assim Da como hoje, ansiedade que eu perdi. ansiedade, equilíbrio emocional. Então, assim, tem técnicas diferentes em cada uma delas. Então, assim, são oportunidades da gente rever conhecimento e aprender coisas novas. E aí, gurias, dúvidas sobre a aula de hoje? O que que vocês pensaram? Como é que foi? Não, maravilhoso, né? E assim, não tenho o que falar, sabe? É maravilhoso poder estar participando, poder ter essas dicas, né? Porque eu passei pouco tempo agora, uma colega minha perdeu a avó, que é a menina que vai fazer o grupo junto comigo de reiki no posto. E eu fui na intuição, sabe? Ela sentou no lado de fora, no banquinho. E aí o pai dela, ai, faz reiki em ti. E ela falou assim, pai, ela já tá fazendo. E eu tava com a minha mão nas costas dela, assim, discretamente, e transmitindo o reiki ali, bem aonde tu falou, sabe? E Aham. foi no intuito, foi na intuição, assim, sabe? Eu senti que era pra colocar ali, daí eu ajeitei a mão e ali, como se estivesse abraçando ela, mas botei a mão ali. E é muito bom, sabe? Assim, conforme a gente vai. Eu, eu tô sem tempo, né? Como eu te falei ontem ali que a gente se encontrou. Mas sempre que eu posso, que nem me lembro muito assim, gente, não tem tempo, faz quando vai dormir. E às vezes eu faço o reiki em mim, assim, deitada, e eu acabo dormindo. Eu me lembrei muito de ti quando eu fiz o reiki presencial, sabe? Uhum. Mas é quando a gente arruma aquele tempinho que a gente faz e dá uma diferença incrível. Então, realmente, assim, ó, reiki é pra vida, não só para a gente aplicar nas pessoas, mas para a gente se auto-aplicar, porque para ajudar alguém a gente tem que se ajudar primeiro, né? A gente tem que estar bem. Então eu tô assim cada vez mais realizada
né? Que Então, bom. eu sou meio suspeita para falar. Eu também, então tá tudo certo. Mas acho que é importante a gente se dar conta, Jane, que assim, ó, né? Eu acho que eu procurei trazer, tirar um pouquinho, claro, o luto faz parte da perda de uma pessoa, mas não é só de uma pessoa, né? Isso Então, me abriu assim, muito, porque a porque às vezes gente as pensa pessoas estão muito, né? frustradas, estão tristes, né? Mesmo que seja uma opção, por exemplo, é, mudou, por exemplo, tá? Uma criança, os pais mudaram, ela teve que se mudar de cidade, né? Ela tem que ir acompanhar os pais. Ela tem que fazer o luto dos amigos, da antiga escola, da casa, do blá, 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 todas as coisas. Não, eu nunca tinha parado para pensar que toda mudança ela vem de um luto, né? Porque tu tá me acompanhando, né, Eliane? Assim, a minha vida esse ano tá dando um giro e tudo tá mudando, sabe? Então, assim, e eu não tô conseguindo ter o tempo para conciliar cada um, porque tá tudo muito junto. Então, deve ser por isso também as minhas crises de ansiedades que estão explodindo, sabe? Porque é muita coisa. É mudança de escola da filha, é a filha que tá, eu vi, sendo mais adolescente do que criança, é a mudança de emprego, é a oportunidade surgindo, é o curso terminando, que nem no curso, né? Final de semana passada, a gente estava muito conversando sobre isso. A gente tá louca que termine o curso, para a gente ter o nosso porém, para a gente, né, ter a nossa profissão, mas ao mesmo tempo a gente não quer que termine porque a gente já está sentindo falta do que a gente ainda não teve, que é a falta de nós. Então é Aham. quase que um luto, né? Isso já é um luto já presenciado na nossa vida, porque a gente sabe que vai acontecer. E a gente não quer isso. E ao mesmo tempo a gente quer, porque é um crescimento de cada uma, mas a gente não quer se perder. Então é meio maluco isso, né? Mas é interessante isso que tu está trazendo, que assim, né? Tu falou da tua adolescente que não é mais criança, né? Tá na minha A gente fase. também mas assim, é, essas mudanças de fase na nossa própria vida, né? Por exemplo, entrar na menopausa é algo muito marcante na vida de uma mulher, né? Por quê? Porque muda, não é só hormonalmente, tem um simbolismo, né? A gente estava falando, né? Eu comentei, vai fazer 6 anos que a minha mãe faleceu. Então, assim, foi um ano em que eu fiz 50 anos, aquela coisa de marco, né? Uhum. Entrei na menopausa e perdi minha mãe. Tudo junto. Foi assim, pensa que ou muda, sabe? Porque, assim, não tem, não, tirou o tapete, né? E bom, como o reiki foi importante, né? Uhum. Para me auto-aplicar, quando eu vi, eu estava com as mãos aqui. Quando eu vi, eu estava com as mãos aqui, né? Como foi importante receber o reiki, né? Esse processo de gratidão, de poder reconhecer os aprendizados que eu tive, me dar conta o quanto a minha mãe estava dentro de mim, porque daí é aquela coisa, aquele vazio que eu sentia, tipo assim, ela morreu, não, mas ela continua viva dentro de mim, né? Então, assim, fazer esse processo não foi da noite para o dia. O primeiro Natal, o primeiro aniversário, o primeiro blá, 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 o primeiro Dia das Mães, então, né? Então, assim, ó, o que que se faz? Mas eu sou mãe, né? Como é que eu não vou comemorar? Tem a minha filha. Como é que a gente vive isso? Como é que a gente se relaciona com isso? Então, essa dualidade, esse conflito interno, quando a gente passa por um luto, porque quando eu falo de culpa, às vezes a gente se sente culpado por continuar vivo. A outra pessoa morreu e eu continuo viva.
E às vezes a gente se sente culpada porque eu estou viva e a outra pessoa não. Quando é o caso de um amigo, por exemplo, uma pessoa da mesma idade. Por que que fulano morreu e eu não? Por que que eu continuo aqui? Né? Então, assim, é, são muitos sentimentos, como eu disse, o luto não é algo linear, não é algo que a gente vive assim, é tudo junto. E quanto mais a gente aplicar o reiki, mais tu vai ajudar a organizar todos esses sentimentos e toda essa energia, né? Muito importante. Luísa, dúvidas, comentários, como é que... Olha, não, eu acho assim que tudo que tu falasse é realmente a gente vai se dando conta às vezes, das coisas e tal, e é realmente é assim, né? Então a gente precisa aceitar bastante e aprender a trabalhar com esses sentimentos e com essas coisas que nos acontecem, como tu falasse, menopausa e tal. Tudo isso é um processo, né? E vai aos poucos. Mas, de Uhum, fato, o reiki é uma coisa muito boa e eu uso e é uma coisa que ajuda bastante, bastante. Eu que bom. gosto bastante. É muito bom. Às vezes eu mando para os netos, às vezes mando para a nora, aí a É distância, bom, que eles sim, moram no Rio, então eu vou, eu geralmente faço. É muito bom isso. Eu acho que é maravilhoso. que bom. Ficaram com alguma dúvida? Não, eu acho, eu não fiquei. Acho que é isso Não. aí. Muito Então, obrigada. eu que agradeço a presença de vocês. Ah, Ai, eu não tirei fotos. não tirou foto? Então tem que tirar Não, uma foto, nós, lindas e maravilhosas. lindas e maravilhosas. Espera aí, deixa eu tirar uma foto. Nossas, lindas e maravilhosas. Como sempre, né, Aliane? Claro, óbvio. Então, vamos lá. Veio. Muito, muito, muito obrigada, gurias. Eu que Muito agradeço. obrigada. Agradeço muito mesmo. Obrigada mesmo. Beijo, querida. Até outro dia. Beijos. Se Até. encontra. Tchau, tchau. Tchau.